Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a tão falada aí revisão da vida toda. Pois é, o assunto tá bombando. Depois que o STF decidiu que o trabalhador tem direito, e que baita vitória, hein? Tem direito à revisão da vida toda, todos os aposentados aí e pensionistas e beneficiários em geral do INSS têm procurado, por exemplo, nosso escritório e vários outros colegas aí do direito previdenciário, especialistas, tentando entender se tem ou não direito à revisão do benefício. Aqui no YouTube você encontra uma infinidade de informações sobre a revisão da vida toda. Então vou tentar te contar aqui 7 coisas que geralmente não te contam aí sobre a revisão da vida toda. Fiz uma colinha aqui e vou te passar pelo menos 7 informações que são importantes e você deve observar aí no seu caso, se você é um aposentado e um pensionista. Beleza? Vamos lá? Bom, primeira delas, alguns casos o benefício diminui. Veja, a revisão da vida toda, ela não é para todo mundo. Nem todo aposentado, nem todo pensionista, nem todo beneficiário do INSS vai ter vantagem aplicando as regras da revisão da vida toda. Poxa, mas como que é isso, Danilo? Pois é, se o trabalhador antes de 1994 ele recebia salários menores do que os salários posteriores a 1994, é bem provável que ele não tenha aí direito à revisão da vida toda. Então, por isso é muito importante fazer o cálculo e verificar se de fato, no seu caso, é vantajoso fazer a revisão da vida toda ou não. Beleza? Então, tem casos que o benefício pode diminuir. Você não pode cair numa dessa. Beleza? Tá bom? Bom, apenas processo judicial. Essa é a segunda dica. Então, o INSS não reconhece que você tem direito à revisão da vida toda. Mas como assim, Danilo? O STF já falou, já acabou essa discussão. Não tem mais. O STF disse que o trabalhador tem direito à revisão da vida toda. Pois é, o STF, ele vincula o poder judiciário às suas decisões. Então, o INSS não reconhece isso automaticamente e você, aposentado ou pensionista, só vai conseguir a revisão da vida toda se fizer um processo judicial. Então, não adianta ir lá bater as portas do INSS e falar: arruma aí meu benefício, utiliza aí as regras da revisão da vida toda, não vai dar certo, tá bom? Precisa entrar com um processo judicial na Justiça Federal para que você realmente consiga aplicar, no seu caso, direito aí à revisão da vida toda, beleza? Bom, uma outra dica interessante é o seguinte, né? A terceira coisa que não te contam é sobre a decadência. O que é a decadência? É a perda do direito de entrar com a revisão. A perda do direito, na verdade, de revisar o benefício. Como que é isso, Danilo? Vou te explicar. Veja, todo direito ele é pautado por prazos. Então, o trabalhador ele tem determinados prazos para poder exercitar o seu direito. Quando você recebeu a sua cartinha aí de aposentadoria, aquela primeira cartinha logo quando você se aposentou, geralmente na parte de baixo vai estar dizendo assim: é de 10 anos o prazo para revisão do benefício. Dá uma olhadinha lá na sua carta, vê se realmente tem isso e se tiver, comenta aqui para mim que você encontrou ou não. Caso não tenha encontrado, também comenta que eu vou te ajudar a esclarecer aonde que está essa informação, beleza? Geralmente ela vai estar com um asterisco lá, pode procurar que você vai encontrar. Então, esse prazo de decadência é um prazo que acaba com o seu direito. Se em 10 anos você não entrou com pedido de revisão, então você não terá direito aí de entrar com a revisão da vida toda, beleza? Então, observe aí. Como é que eu conto esse prazo, Danilo? A partir do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício. Então imagina que o trabalhador, o benefício dele iniciou em 2004, por exemplo. Mas ele entrou com um processo judicial e passou um calvário danado para conseguir receber esse benefício. Então vamos imaginar que ele recebeu o benefício apenas em 2013. Bom, se ele recebeu em 2013, nesse momento que estamos gravando o vídeo, finalzinho de 2022, ele ainda tem direito de entrar com a revisão. Não deu ainda os 10 anos. Mesmo o benefício sendo com início em 2004, o primeiro recebimento dele foi em 2013 nesse exemplo. Nesse caso, o trabalhador ainda pode entrar com pedido de revisão. Então considera sempre a partir do pagamento, tá bom? De quando você de fato começou a receber o benefício. Prazo de 10 anos, beleza? Bom, vamos lá. A
próxima coisa que não te contam também é em relação à prescrição. O que é isso, Danilo? Prescrição. Vou me prescrever o quê? Não é prescrever nada para você. A prescrição no direito é a perda, também é uma forma em que num lapso de tempo você perde algum tipo de direito. Então veja, o braço da justiça, eu brinco no escritório, que é como se fosse o braço do Tiranossauro Rex, sabe aquele braço curtinho? Pois é, o braço da justiça ele alcança apenas os últimos 5 anos. Então, nesse exemplo anterior do aposentado que começou a receber em 2013, nesse caso, o trabalhador ele não vai receber o aumento do seu salário desde 2013, mas contados 5 anos da data que ele entrou com o processo para trás. Então imaginemos que agora, final de 2022, trabalhador entrou com o seu pedido de revisão, né? Pedindo a aplicação ali da revisão da vida toda. Se isso aconteceu agora, em dezembro de 2022, ele vai retroagir apenas 5 anos. O trabalhador vai receber a partir de dezembro de 2017. Então, os atrasados, o acumulado, é a partir de 2017. Recebe apenas os últimos 5 anos. E o período anterior já era, não tem o que fazer. Não vai conseguir receber. Tá bom? Então, a prescrição, ela mata parte do seu direito aí. Entendo que às vezes você trabalhador pode ficar chateado, mas infelizmente essa é a regra do jogo e eu tô aqui para poder te explicar isso. Tudo bem? Bom, outra coisa interessante é o seguinte: pós-reforma da Previdência, você não tem direito à revisão do benefício. Então, o que é pós-revisão, Danilo? Como que é isso? Em 2019, tivemos a alteração da lei previdenciária, né? Então, tivemos a conhecida reforma da Previdência Social. A partir dessa época, a forma de cálculo dos benefícios mudaram e não é mais possível aplicar para benefícios concedidos depois de 13 de novembro de 2019 a revisão da vida toda, exceto, e aí anota aí a dica, exceto se o seu benefício, se você já tinha direito adquirido a um benefício antes da reforma. Como que é isso? Alguns trabalhadores tiveram benefício concedido em 2020, 2021. Porém, quando o INSS fez o cálculo do seu benefício, identificou que ele já tinha direito à aposentadoria antes de 2019 e aplicou as regras da Lei 9876 de 99. Se isso aconteceu no seu caso, você então, mesmo tendo benefício pós-reforma, depois de novembro de 2019, você vai ter direito aí à revisão da vida toda. Vai ser uma briga danada isso aí, mas eu vejo tranquilamente que é possível. Tudo bem? Porque o que visa a revisão da vida toda é questionar essa lei 9876 de 1999 e a aplicação dela na concessão dos benefícios. Legal? Bom, outra dica que eu anotei aqui para vocês aqui é o seguinte, né? Tem que provar os salários anteriores a 1994. Como que é isso, Danilo? Veja, você tem que fazer o cálculo do valor do seu benefício aplicando as contribuições anteriores a julho de 1994. Então, o trabalhador que trabalhou ali na década de 70, na década de 80, esses salários, eles devem integrar o cálculo do seu benefício, tá? Então, essa é a primeira coisa. Como é que a justiça vai fazer o cálculo do seu benefício? Ele precisa saber quais foram os salários que você recebeu, né? Então, você precisa provar, esse é uma obrigação sua, trabalhador, de provar quais eram esses salários. A justiça não tem como saber, tá? Como é que você vai fazer isso? E a dica é pegar o seu CNIS. Lá no portal do Meu INSS, existe a possibilidade de você solicitar o CNIS. CNIS, tá? Cadastro Nacional de Informações Sociais. Bom, no CNIS tem duas possibilidades de você extrair ele do sistema Meu INSS. Você pode pedir com vínculos e com remuneração e sem remuneração. Então, pega o seu CNIS com as remunerações e dá uma olhada lá para ver se os trabalhos que você teve antes de 1994 se constam lá os salários que você recebeu. Se tiver, ok, show de bola, você já tem aí os elementos para provar quais eram os salários que você recebeu e quais a justiça deve considerar, beleza? Bom, e aí a última dica então é quando você não tem a informação lá no CNIS, né? Então, se você puxou
olhou no CNIS e não tem a informação, o que é importante você fazer? Você continua com a obrigação de ter que provar os salários que você recebeu antes de julho de 94. E como é que você pode fazer isso? Aí vão algumas dicas. Se você tiver os olerites, os recibos de pagamento da época, isso é prova suficiente para você demonstrar os salários que você recebeu. Caramba, Danilo, mas eu não tenho mais esses olerites aí, né? Joguei já tudo isso daí fora. Imagino que esse é a maioria dos casos. Você pode fazer contato com a empresa que você trabalhou e pedir para ela uma relação de salários. Ela tem essa informação lá e pode fornecer isso para você. Isso pode ser uma salvação para você conseguir provar os salários que você recebeu antes de julho de 94 e integrar esses salários no cálculo do seu benefício. Beleza? Bom, essas eram as dicas que eu queria falar para você em relação à revisão da vida toda, que tá bombando aí, tá? Você, trabalhador, aposentado, pensionista, procura um especialista e verifica se no seu caso você tem direito ou não à revisão da vida toda. Não fica na dúvida, não fica na dúvida. Entre em contato com um profissional, tá? Da sua confiança e verifica se de fato você tem ou não direito a essa revisão. Eu tenho casos aqui no escritório em que o trabalhador recebia um salário mínimo e passou a receber 3 salários mínimos. Aumentou absurdamente, substancialmente a vida dele. Então isso é muito interessante. Beleza? Tá bom? Então compartilhe aí com aqueles amigos que podem gostar desse assunto. Não esqueça também de curtir aqui o vídeo, seguir o nosso canal. Eu tenho sempre postado conteúdos relevantes em relação ao seu direito. Então nos acompanha para ficar por dentro. Beleza? Grande abraço, pessoal. Até uma próxima.